Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às nossas videoaulas, né? E para continuarmos, né, vamos então iniciar o capítulo 5, aqui na página 76, que fala de população mundial. Iniciando a nossa aula, iremos falar de movimentos migratórios. Primeiro, o que é migração? É o fluxo de pessoas que se mudam. Quando elas chegam em um local, ou seja, em seu local de destino, são chamadas de imigrantes. Quando elas saem do seu local de partida, são chamadas ali de emigrantes. E esses movimentos internos são chamados de migração, ou seja, os que se movem internamente são chamados de migrantes. Então, os que entram são imigrantes, ocorre aí uma imigração, os que saem são emigrantes, ocorre uma emigração, e os que se mudam ali internamente são chamados de migrantes, ou seja, ocorre uma migração. E quais são os fatores estruturais e conjunturais para as pessoas migrarem de seus países para outros, por exemplo? Teremos como estruturais as condições socioeconômicas de um país, por exemplo, um país subdesenvolvido, em que apresenta uma ausência de serviços de saúde e educação de qualidade, impulsiona essas pessoas a mudarem para outras regiões em busca de melhores condições de vida. Já como fator conjuntural, a gente pode citar, por exemplo, situações momentâneas, como uma crise política, uma crise econômica, uma guerra civil naquela região, ou, por exemplo, uma seca muito grande, fazer com que as pessoas mudem daquela região para outra. E como eu falei anteriormente, essas pessoas buscam por condições de vida melhores, ou seja, elas procuram uma melhor sobrevivência para si e para seus filhos, por exemplo, sua família. E o número de imigrantes internacionais em 2017, por exemplo, foram de 258 milhões de pessoas que migraram de uma região para outra. E desse total, 20 milhões eram refugiados. Os principais destinos dessas pessoas nesse período foram os países ricos da Europa, da América do Norte também e a Oceania, ou seja, países desenvolvidos, países que para eles apresentarão melhores condições de vida, melhores oportunidades de emprego, por exemplo. Mas a migração ela ocorre também de forma ilegal. Em boa parte, essa migração ilegal ocorre sem autorização de um governo ou sem a documentação necessária. Então, esse imigrante ilegal ele é um migrante irregular. E, novamente, essas pessoas buscam por emprego e melhores condições de vida. Atualmente, a gente vê muito isso, né, com a questão dos mexicanos indo para os Estados Unidos. E tem medidas anti-imigração e fiscalização por parte do governo norte-americano, né, com policiamento, deportações, prisões, construção de muro, para evitar que essas pessoas cheguem às suas fronteiras. Na América do Sul, por exemplo, se pegarmos alguns anos atrás, a gente tinha o Brasil como principal destino de migração desses povos que procuravam melhores oportunidades. Entretanto, a reação de muitas pessoas que estão naquela região ao receber essas pessoas que chegam em busca de melhores oportunidades, tratam elas com preconceito. Muitas vezes essas pessoas que chegam, esses migrantes, trabalham excessivamente, ou seja, com carga horária muito alta, com a remuneração, ou seja, salário muito baixo, e tem diversas dificuldades para se manter e se estabilizar naquela região. E refugiados? O que são refugiados? Eles são migrantes, só que são obrigados a fugir de sua região. E o que é que obrigam eles a fazer isso? Geralmente, guerras, perseguição política, fome, catástrofe, e assim eles procuram asilos em países vizinhos ou em países que eles consideram melhores para suprir suas necessidades. Geralmente são alocados em campos de refugiados. A gente pode ver isso, por exemplo, na Europa, principalmente naquele período da Guerra Síria, em que muitos sírios fugiam para a Europa e ficavam em campos de refugiados na entrada de países europeus. Então, como eu falei, as guerras civis são as principais causas para esse fenômeno. Então, eles fogem para salvar suas vidas e muitas vezes das suas famílias. A gente pode pegar aqui na América o Triângulo do Norte, que fica entre El Salvador, Belize e Honduras. Devido aos governos mais autoritários daquela região, muitos cidadãos fogem dessa violência e procuram refúgio em outros países. Podemos pegar também a situação do Haiti, em que além da crise política que assolava o país, também tivemos aquela tragédia do terremoto, o que fez com que muitos haitianos se refugiassem ou procurassem asilo em outros países.
como por exemplo os Estados Unidos, onde muitos ficaram temporariamente sob um status ali de proteção. Enquanto que muitos também vieram para o Brasil na época, e o Brasil concedeu vistos para essas pessoas, recebeu-os, porque elas precisavam, gente, elas necessitavam de um lugar para ficar. Por exemplo, São Paulo foi um grande destino desses refugiados. Atualmente podemos pegar o exemplo dos venezuelanos. Devido à crise política e econômica com que o país passava, muitos estavam migrando para o Brasil. Teremos também os chamados refugiados ambientais, que geralmente fogem de seus países, procuram asilos em outros, ou seja, procuram melhores oportunidades de vida devido a consequências de fenômenos naturais. Podemos citar terremotos, furacões, tsunamis, erupções vulcânicas e também uma seca, que a gente pode citar até mesmo o nosso estado do Ceará, que já passou por diversos problemas originados devido a essa seca. E por fim, para encerrarmos o conteúdo da aula de hoje, falaremos de fuga de cérebros. O que significa isso? Como o nome sugere, gente, são profissionais especializados, ou seja, qualificados, que saem dos seus países em busca de melhores oportunidades. Como assim? Por exemplo, melhores salários, melhores benefícios, um maior reconhecimento da sua profissão, uma segurança, uma qualidade de vida, um maior investimento em pesquisa. São pessoas que são bem instruídas, que são qualificadas, mas que muitas vezes não encontram apoio em seu país. A gente vê uma contradição muito grande aí, porque muitos países subdesenvolvidos fornecem uma formação digna, né, de qualidade, ou seja, formam esses profissionais qualificados para suas funções, porém não garantem condições para aproveitar-se deles, ou seja, aproveitar da sua qualidade de trabalho. Então a gente perde esses profissionais, ao mesmo tempo que a gente perde eles, a gente também tem uma perda de potencial e de inovação. Entendido, pessoal? Então, para finalizar, irei só passar aqui a atividade que vocês irão fazer para a nossa orientação de mais tarde. As atividades do livro da página 77, 89 e 90 e do livro suplementar as questões de 1 a 6 do capítulo 5. Belezinha? Até a próxima e se cuidem!